Vamos lá. Nesse vídeo aqui, eu quero começar a fazer a leitura do projeto em si, tá certo? É a segunda parte dessa série de vídeos aí explicando como é que a gente faz a leitura do projeto. E primeira folha que vai ter no projeto da gente, na maioria dos projetos, é a planta de locação. A planta de locação, ela mostra onde é que está inserido cada pilar e cada fundação, seja sapato ou estaca da obra. Como é que a gente faz? Primeira coisa que você tem que fazer, identificar algum ponto de origem. Normalmente esse ponto de origem é referenciado em alguma posição do terreno. O seu terreno está vazio, geralmente. Você vai pegar um ponto específico. Ó. Aqui, é porque esse terreno tem duas entradas, mas a gente marcou esse pontinho aqui, nesse canto superior esquerdo do terreno. Então, quando o pessoal for lá trabalhar, a primeira coisa que eles vão fazer é achar esse ponto. Achou. Marcou o ponto. E aqui você pode ver que a gente tem vários eixos. Esses eixos a gente gosta de tratar como se fossem linhas de gabarito. Então você vai fazer o seu gabarito em madeira para a obra. Eu recomendo pegar essas linhas aqui e traçar suas linhas de nylon do gabarito. E aqui ó, tem as medidas em centímetros. Então, por exemplo, achou o ponto zero, marca ele. A 427 centímetros e meio à direita, você vai traçar uma linha. A 800, lembrando que esse 800 é a partir do zero, tá? A 800, outra linha. E aqui também, ó, embaixo tem o cotas. Marcou a primeira linha. Mede 427,5, marca a outra. 440, marca a outra. Mesma coisa na vertical. Desse lado eu tenho uma cota entre cada linha. E nesse eu tenho a distância do ponto zero até essa linha. Negativo é para baixo, no caso aqui ó, na vertical, fica negativo. E para a esquerda, como aqui está indo para a direita, os valores são todos positivos. Marcou, então você traçou todas essas linhas. Próximo ponto é marcar o eixo do pilar. Isso aí pode ser utilizado uma trena, uma prova de centro. A gente antigamente fazia o eixo por face, mas atualmente a gente está fazendo pelo centro do pilar. Caso esteja por centro, geralmente ó, a linha não coincide, às vezes a linha não coincide exatamente com o eixo. Quando isso acontece, vem uma cota complementar para guiar. Aqui, a gente vai marcar a face desse pilar. Marcamos. Qual a dimensão desse pilar? A gente vê aqui ao lado. Vai ser um pilar 25 por 25. H0 é a altura menor da sapata. Seria isso aqui, ó. Tem geralmente uma legendazinha aqui. H0 é a altura menor. H1 é a altura maior. Eu tenho locação no eixo Y e no eixo X, basicamente o que são. Mostra para cada linha dessa, por exemplo, na linha menos 20, ela mostra para cada cota dessa quais são os pilares que estão posicionados. É mais uma forma adicional de conferência, tá certo? Aqui embaixo a gente vai ter a cota também, tá? Em X e em Y, cargas máximas e mínimas do pilar. Momentos, isso daqui é mais interessante quando eu devo fazer projeto de fundação. Pode ser que o seu projeto não tenha essa tabela, mas resumidamente são as cargas do pilar e aqui dimensões, cargas da fundação e dimensões, tá certo? Então aqui eu tenho geralmente o número do pilar, cada pilar tem um número, a altura máxima e mínima da sapata, e esse DF você vê aqui ó, é a altura do topo da viga baldrame, é a altura do pescoço do pilar, do arranque do topo da viga baldrame até a base de assentamento da sapata. Dimensão da sapata, beleza, eu já sei a altura, eu já sei a profundidade, qual é a dimensão? Essa, por exemplo, é 1,75 por 1,75, essa é 1,30 por 1,30. E o resto você vai pegando pelos eixos e pelos desenhos. Então a observação aqui que é o seguinte, pilar alargado no arranque, conferir detalhamento. O que isso quer dizer? Tem pilares que o trecho enterrado dele, que é o arranque, a gente teve que deixar maior do que o restante. Por quê? Porque especialmente em pilares de divisa, os arranques são muito solicitados. O que a gente faz? Alarga eles só nesse arranque. É a parte enterrada, não vai ser visível para quem está utilizando a estrutura. Então, para não alargar todo o pilar e afetar a arquitetura e até encarecer a obra, eu alargo só no arranque, quando necessário, tá certo? Às vezes, ó, pode ver que o pilar ele não passou faceado com o eixo. Passa uma linha aqui. Quando acontece, ó a cota complementar que eu falei. Tem uma linha aqui, você vai medir 80,3 para cima. Claro que isso daqui é porque a gente faz as cotas precisas, mas a nível de obra vai ser arredondado, vai ser 80. Vai puxar 80 para cá,
facear com o pilar. Já sabe que essa é a face dele. Ele é um pilar que vai ter 40. Essa dimensão aqui é a dimensão que está enterrada. Eu vou pegar aqui 20 para baixo e vou fazer o meu eixo de pilar, tá? Atualmente a gente não faz mais faceada, a gente já faz mirando no centro do pilar. Aí fica mais rápido e mais simples. Mas como esse pilar, tá, essa locação tá por face, que é o mais complexo, a gente trabalha com essa informação. Lembrando, sempre leia notas, tá? Qualquer dúvida de notas, falar com o projetista. E agora a gente vai para o detalhamento das sapatas. Como é que a gente faz a leitura das sapatas? Vamos lá. Eu já sei profundidade, eu já sei dimensão, eu já sei tudo. Como é que eu leio essa sapata agora? Primeira coisa, você tem que entender como funciona a armadura de uma sapata. Normalmente, a armadura de uma sapata vista de cima é uma malha com barras na vertical e na horizontal, cruzando, formando uma rede. Às vezes, a sapata pode ter essa mesma malha posicionada em cima. Então, pode estar no fundo da sapata ou no topo da sapata também, tá certo? Vamos ler essa daqui? Essa daqui é o seguinte. Eu vou ter 10 barras. Primeiro, como é que eu leio uma anotação de armadura? Isso aqui, essa armadura, primeiro, tem o formato dela, é um formato em U. Eu tenho na cota horizontal, na parte maior, 121 centímetros e 2 ganchinhos de 21. Esse é o modelo da nossa barra. E aqui na leitura, ó, eu tenho 10 vezes essa barra, ou seja, eu vou fazer essa barra 10 vezes. N122. N é só uma identificação da barra, é um título. Não precisa se preocupar. Exemplo, por que isso existe? Para facilitar na obra. Fulano, corta 10 da N122. Aí o armador já vai lá e corta. Para não ficar, fulano, corta 10 barras em formato U, com uma 121 na horizontal e 2 ganchos de 21. Você vai dizer, corta 10 N122, aí ele já vai ver qual é a N122. Aqui é a bitola, ferro 10.0. C barra, Czinho barra, é o espaçamento. A gente vai botar a cada 25 centímetros. Czão igual é comprimento. É o corte da barra. Então eu vou cortar uma barra de 158. O corte da barra reta. Vou cortar a barra reta 158. Fazer 2 ganchinhos de 21. Para você não ter que estar, peraí, 121 mais 21 mais 21, eu preciso cortar quanto? Já tá aqui. E aí eu fiz a dobra da barra e eu vou começar a posicionar ela aqui. Deixa eu fazer uma captura. Então, vista de cima, o armador vai começar a colocar uma. Aí vai passar 25 centímetros, outra. 25 centímetros, outra. Outra, por aí vai. No outro sentido, é a mesma coisa, só que vai ser a cada 12.5 e é um outro comprimento, né? Uma outra dimensão, porque nesse sentido vertical a sapata é maior. Então, o armador vai fazendo. Opa, sentido errado. E nisso, a gente vai, ó, armando a base da nossa sapata. Eu também posiciono o pilar aqui e tem a cota do arranque desse pilar. E aqui indica onde é que eu vou fazer a famosa pirâmide da minha sapata. Tá? Ela vai cair para os lados para acertar da altura máxima. Aqui nessa região de encontro do pilar vai estar a altura máxima e vai abaixando até a altura mínima. Tá? É assim a leitura. Aqui eu tenho a visão lateralizada dessa sapata da altura máxima até a altura mínima, tá certo? E nessa vista lateralizada a gente tem aqui, ó, primeiro, planta. Como eu falei, vista de cima. Corte é um tipo de detalhamento visto ao lado, tá certo? Aqui, ó, altura. Variável. O que quer dizer variável? Vai depender da obra. Existe margem, tá certo? Então, por exemplo, às vezes o seu solo é um pouco mais raso aqui. E eu preciso embutir, ou seja, enterrar essa sapata, esse arranque, 150 centímetros no solo. Então talvez eu tenha que baixar um pouquinho mais. Às vezes é mais alto, eu posso subir um pouco. Existe uma variação. Aqui tem, ó, a média é 150 centímetros e eu posso variar para cima ou para baixo 35 centímetros sem preocupação. Ah, tem que mudar 1 metro, passou desses 35 centímetros. Entrar em contato com o projetista para solucionar isso, tá certo? A altura máxima é mínima, essa sapata começa bem alto, ó, e reduz até 30. E aqui eu tenho a visão lateral de como ficar essas armaduras. Qual armadura fica embaixo, que é a N122, ou seja, essa daqui, ó. E qual armadura fica em cima, que é a N123, espaçada dessa forma, como se você fizesse um corte nessa sapata. E aqui também tem o arranque do pilar posicionado. Abaixo tem algumas informações, ó, a capacidade de resistência do solo,
solo compactado sobre a sapata, isso sempre está aqui, tá? Vai enterrar, compacta o solo direitinho acima da sapata, e o peso específico darado para o solo, informações geotécnicas. Essas sapatas são todas iguais, essa daqui só muda, ó. Essa daqui só ficou com a diferença, que ela é reta, então essas linhas aqui a gente considera, tá? Normalmente é removida essas linhas, só que eu tô buscando por acidente. Aqui é uma sapata centrada, dá pra ver, ó, mesma lógica, altura mínima e máxima, só que essa cai pros dois lados, porque ela é centrada. Aqui tem, ó, 25 centímetros de cada face do pilar. A armadura, sempre observar espaçamento, quantidade, tá? Pode ver que sapata não é 100% padronizado. Por quê? Não é interessante padronizar sapata por questões estruturais. Podem ter problemas na estrutura, a gente tratar todas as sapatas iguais, tá certo? Pronto. Em relação à sapata e locação de fundações, é isso.